Oi, gente. Quase boa tarde, praticamente, né? Que meio-dia é o meio termo, né? Meio-dia e tanto é meio termo, né? Então, boa tarde, né? Então, assim, esse vídeo para comentar, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né? Que, por exemplo, se você organiza, né? Vamos dizer assim, uma festinha de aniversário, um exemplo, né? Que primeiro você organiza no seu pensamento, né? Seja para você mesma, né? Ou seja para um familiar, não é? Você tem um pensamento, né? De início para se fazer a festa, não é? Então, geralmente, né? As pessoas preferem terceirizar o evento, né? E todos os requisitos, né? Vamos colocar assim que irá acontecer, não é? Para, assim, no planejamento ser bom, não é? E outra coisa que é extremamente interessante para que a pessoa, né, que vai festejar, não fique chateado, um exemplo, não é? Então vamos pensar assim, imagina, né? No aniversário da criancinha, um exemplo, né? Tem que ser bom para quê? Para criança, né? E, claro, para todos os convidados que irão, não é? Então, assim, e outra, né? Ninguém quer que aconteça uma situação criminosa no aniversário, né? Porque geralmente, né? Vamos falar de um aniversário infantil. Às vezes tem bebida, às vezes não tem, não é? Então, a depender, né, de quem organiza, né, vai ter uma comida, um pratinho de comida, um pratinho de doce, né? Vai ter criança que vai ganhar presente, né? Vai ter criança que não vai ganhar, não é? E aí pode ocasionar comentários também, não é? Pode ocasionar comentários. Então acho assim que se você é convidada, né? Qual é a etiqueta, né? Qual vai dizer assim, a exigência, né? Um exemplo, né? Vamos fazer assim. Agora a pessoa fez um aniversário e pôs lá que é fantasiado, né? Tem que ir fantasiado, né? Aí a pessoa pergunta, mas é obrigatório ir de fantasia ou não, né? Venda casada com alguma instituição, não é? Por exemplo, quando o tema é Halloween, uma festa fantasia de Halloween, um exemplo, que é festa de monstro, terror, zumbi, né? A pessoa também parece que vai exigir que venha com a vestimenta compatível, né? E aí? Hum? Não é? Então é mais ou menos isso aí, um exemplo, né? Então a pessoa vai terceirizar. E por que a pessoa terceiriza? Porque geralmente pode ocasionar situações constrangedoras, né? Que a pessoa mesmo que ela organiza e depois ela, sei lá, tem que estar alongada, relaxadinha de spa, né? Com a pele assim, de modelinho de maquiagem, mais modelinho de, né, produto de skincare, não é? Olha. Então, às vezes a pessoa vai terceirizar. Então, quem já ouviu dizer a divulgação do livro Quem Mexeu no Meu Queijo, no programa do Domingão do Faustão, não é? Terá uma noção exata, né? Porque às vezes a pessoa pode não ter lido o livro, né? Mas ela conversou com alguém que leu e a pessoa
pessoa tava na dúvida de querer comprar esse livro aí a outra pessoa leu e comentou um exemplo, né? Então a pessoa já meio que, então, né? Não era, acho que, né, vai ficar no inconsciente, né? Mas aquele sabor de querer ler, mesmo assim, o autor também é desconhecido, ninguém sabe quem é, a pessoa não divulgou o autor assim presencial, não é? Então, assim, quando a gente diz uma coisa assim do boca a boca, entende-se que é apenas quem está por dentro que vai conseguir entender esse tipo de conteúdo, não é? No caso do livro específico, certo? Então, às vezes a pessoa, né, ela trabalha, a função dela no trabalho, às vezes, né, chega a ter, assim, um estresse tão grande por, às vezes, né, por esses tipo de aborrecimento, tipo de coisa que mexeu no meu queijo, não é? E aí a pessoa, ela não participa do jeito que deveria, um exemplo. E aí tem gente que fica falando, a pessoa meio rabugenta, né? A pessoa, ou porque pode ser que a pessoa não goste, né? Pode ser isso aí também. A pessoa tem um certo bom senso de, né? E até onde faz parte, né, do trabalho ou do convite que recebeu, né? Essas situações que existem, né? Então, vamos dizer assim um exemplo, não é? A pessoa comprou um vestidinho de noiva, porque a depender da situação que você, né, está passando, ou a localização e a sua idade também tem a ver isso aí, né? Então, sei lá, você comprou um vestido de noiva, mandou fazer um vestido de noiva, né? Então tem certas coisas, né, que tem que ser usado como se fosse um vestido de noiva. Vai usar uma única vez, não é? Vai usar uma única vez e de gente folgada que acha que tem o direito de alguma coisa. Então vamos dizer assim, a pessoa que fez lá o vestido, a confecção, um exemplo, né? Se a pessoa comprou o vestido, não é? E usou uma vez o vestido, sei lá, foi roubado, como que foi isso aí? Não é? Porque se a pessoa aluga, existe uma regra, não é? Existe uma regra de que vai devolver sujo, lavado, como que não é. Porque diz que é um empréstimo, né? Você vai. Agora, um que você compra, né? Às vezes, não é? A opção melhor é comprar por conta, né? De uma dor de cabeça, né? De repente ocasionar situação, né, da qual na regra do empréstimo, né, que você faz do vestido se aluga, não é? Ocasionou, um exemplo, não é? E aí como que vai fazer? Não é? Então assim, um exemplo simples, né? Mas que tem pessoas que né, são folgadas e acham que tem que agir desse jeito, não é? Então vamos lá, se você coloca a funcionária na loja, um exemplo, né, para trabalhar para você, né, e a funcionária, né, eu que mando aqui, eu vou fazer desse jeito e tá de desacordo, né, que geralmente é com o público, né, que isso acontece, né, geralmente é com o público, né, mas é não é bem tanto só com o público não, né, gente? Então, assim, o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, né, também é um exemplo, né? Então, se a pessoa, né, não tem o hábito para esse tipo de leitura, não é? Esse gosto, ou não está na mesma vibe, não é? Que foi o meu caso. Eu ouvi dizer a divulgação desse livro no programa do Faustão, né? Até mesmo o autor, ou autora, não vou me lembrar, né?
E quando eu tive a oportunidade de ver esse livro à venda, né, e conversar com uma pessoa que leu, né, e passou o resumo, não é? Eu pensei, bom, foi até bom eu não ter comprado, porque, não é? Não era bem isso que eu imaginava, né? Então, vamos dizer assim, livros que tiveram. Quando que esse livro foi divulgado, gente? Há muitos anos, né? Quem teve a oportunidade, às vezes era menor de idade, não trabalhava, né? Ou se ganhava um dinheirinho da mãe, do pai, do vô, né? Ou pedir para avó alguma coisa desse tipo, né? Como que ia buscar o livro? Né? Fazer uma encomenda na livraria, ai, já é demais, né? Às vezes para um adulto, um velho, né, que tem os compromissos, já é demais. Então a pessoa não tem nem habilitação, né, para ir atrás, né? Às vezes os conhecidos, os colegas também estão cuidando das suas coisas, né? E isso também às vezes gera um certo valor, né? Então, para a pessoa, né, não levar o nome de folgada, né? Olha, pessoa folgada, né? E, ou também não, né? Às vezes a pessoa vai ocasionar um rolê, a pessoa chegou lá, leu o resuminho, assim, que, né? A sinopse que diz atrás do livro lá e achou que não era bem isso aí. Não é mesmo? Então, e aí pode ser falar, olha, a pessoa ganhou lá, nem leu, nem. Não é? Então, aí a pessoa sente no direito, não é? De querer dar uma opinião, né? Um palpite, não é mesmo? Então, assim, eu tô falando do livro aqui, mas tem muitas pessoas que leram e gostaram, não é? Que pode ser também um livro, não é? Que tem, vamos dizer, uma magia, uma sedução, não é? Para que a pessoa queira ler. No caso, que é animais, né? Ratos, ratos, animais, não é? Então, mas não necessariamente assim, só dizendo, só falando, né? A coisa, não é? Então, às vezes se cria um evento, não é? Para se vender esse livro, não é? Então, as crianças, um exemplo, né? Você quer vender o livro para criança, você vai criar uma magia, uma história, né? Um estímulo, não é mesmo? Porque às vezes, né? O hábito, né? Ou outras opções no mercado e de livraria, né? Existem, né? E até mesmo o orçamento. Não é verdade? Outro dia eu fui buscar um livro para presentear meu filho, um mascotezinho aí que ele curte digital, que é um cachorro, que é parecido com o nosso, que faleceu, né? Eu não achei, aí eu fui falar com a mulher lá, atendente, né? Fui contar para ela, né? Ela atendente de livraria, ela ouvindo, né? Falando, esse aqui eu também nunca ouvi dizer, né? E, ou seja, a história é completamente diferente, né? Só que, né? Eu criei uma sedução, tanto é que agora o livro tá aí, né? Teve até ursinho de pelúcia, essa maquininha pega ursinho, né? Pega relógio, tablet, né? Pega, como é que chama? Refrigerante, salgadinho, algodão doce, né? Lava roupa, né? Tem essas maquininhas hoje, né? Saca dinheiro, esse tipo de coisa. Maquininha, caça-níquel, né? Põe a moedinha lá, um exemplo, né? Aí eu seduzi a mulher, que acho que ela também nunca ouviu. E ela falou, nunca ouvi dizer, porque eu disse o nome, ela nunca ouviu falar nada, né? Então eu seduzi a moça, né, né? E agora tem lá na livraria, lá no quiosque, né? E aí, assim, né? Aí eu estou aguardando, né? Que até eu fiquei curiosa de ler esse livro aí, não é? Então, né? Então, às vezes é isso, né? A pessoa ela terceiriza, não é, por uma função para que não se dê problema na entrega, né? De quem está contratando o serviço ou de quem é a pessoa responsável,
não é? Para se ganhar o presente, para, não é? Agora, às vezes a pessoa tem posicionamento de coleção, a pessoa só gosta de colecionar, né? Acha bonito, acha interessante, né? Também tem esse tipo de pessoa que é colecionador, né? Que ainda assim organiza, né? A coleção que tem, né? Olha, determinada ocasião eu vou usar isso aqui para alguma coisa, não é? Então, o colecionador, às vezes ele pode não entender, mas ele tem um entender assim, né? Ele tem um zelo, um cuidado, né? Então, assim, tem que se, né? E aí, o que às vezes ocorre situação, a pessoa às vezes chegar e falar assim, ah, isso aqui é um experimento social, né? A pessoa chega lá, não tem umas situações que diz, ah, isso aqui é um experimento social, não é? A pessoa chega lá interessada, não é? No assunto lá, e aí a pessoa já vai dizer educadamente, né? Que a pessoa que também é educada, ela vai perceber, né? Vai querer colocar um cadeado, um bloqueio, né? Um distanciamento, aí a pessoa fala, ó, isso aqui é um experimento social, né? O grupo da espécime não já está selecionado, né? Vai dar uma explicação educada, não é? E a pessoa educada também vai entender, não é? Só que às vezes a gente chama, né, menospreza os outros animais e tem aquela antiga pergunta, pergunta intrigante. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, se a gente já tem uma maturidade, né, sei lá, filha, atormentou pai e mãe dentro de casa, os colegas ou outra coisa do tipo, né? Primeiro, se o homem evoluiu do macaco, né? Nós somos evolução do macaco, que é o que mais corresponde. Então, na pré-história, na caverna, né, que diz, os animais, né? Acho que o alimento veio primeiro, né? Porque, né? Então, se o homem come animais, come vegetais, hortifruti granjeiro que chama aí, né? Então, acho que é por aí, né? Acho que primeiro veio o alimento, né? Para que, não é que... Então, assim, finalizando o vídeo, né? Maior de 18 quase, é isso, né? Acho que primeiro, né, teve o alimento, né, para garantir a espécime, não é? Então, o ovo e a galinha, né,